Dando sequência, está agora inscrito o vereador Dr. Almir. Boa noite novamente. Depois de tudo que nós já ouvimos aqui dos nossos colegas, fica até difícil de eu pegar uma linha. Mas vamos começar pela parte jurídica. Se nós olharmos os princípios básicos da administração pública, nós vamos ver o que fala a Constituição em seu artigo 37. Que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre outros, igualmente aplicáveis à administração pública. Então, vamos ver o princípio da legalidade. Vincula os agentes públicos à lei, proibindo o comportamento que a contrariem ou que por ela não estejam autorizados. Pode fazer tudo o que a lei permite e tudo o que a lei não proíbe. Vocês vão ver onde eu vou chegar. Da impessoalidade. Determina que os atos da administração pública ou por ela delegados sejam praticados tendo em vista o interesse público e não o interesse pessoal dos administradores. Chegando lá? Não, o interesse pessoal do administrador, ele está apartado. Da moralidade e da probidade. Obrigam os agentes públicos a conduzirem-se com honestidade e civilidade. Todos os atos dos administradores públicos devem estar adequados à moralidade administrativa, ou seja, a padrões éticos de conduta que orientem e balizem sua realização. Da igualdade ou da isonomia. Determina que todo cidadão e todos os interessados em contratar com a administração pública, seja como servidor, prestador de serviço ou fornecedor, devem ser tratados em igualdade de condições, não se permitindo ao gestor impor condições descabidas e não previstas legalmente. Vocês estão vendo as limitações do administrador? Da eficiência. Orienta a atividade administrativa no sentido de conseguir os melhores resultados com os meios escassos de que se dispõe e ao menor custo possível. Da motivação. Determina que todos os atos da administração pública devem sempre indicar os fundamentos de fato e de direito que originam. A motivação. E da publicidade, que é o último. Reveste-se na obrigatoriedade de divulgação dos atos da administração pública com o objetivo de permitir seu conhecimento e controle pelos órgãos estatais competentes e por toda a sociedade. Por isso que se tem que dar publicidade. Vamos lá. Se vocês pegarem o artigo 2º dessa peça orçamentária, ela fala o seguinte: a receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo 2 da Lei Federal, número 43.2064, e da Portaria Interministerial 163 de 2001, e suas alterações. Da Portaria Conjunta STN 5/15 da Lei 7.980/17, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias estabelecidas no artigo 165, inciso 2, da Constituição Federal, desdobrados de acordo com o anexo 2. Vejam bem, então, essa peça orçamentária, ela tem que seguir tudo isso que eu acabei de ler para vocês. Então, o prefeito, ele fica limitado a isso, condicionado a isso. Nós temos aqui, nós já votamos aqui na casa o plano plurianual, foi votado pela casa e ele foi validado pela casa. Também a lei de diretrizes orçamentárias, também foi votado pela casa e aprovado. Da onde que sai o orçamento, essa peça orçamentária? Sai exatamente do plano plurianual e da LDO, que são das leis de diretrizes orçamentárias. Ora, você sai de lá, que variação que o prefeito vai ter? Quando nós falamos que este orçamento, ele é quase igual ao do ano passado, ou do ano anterior, e que vem, ora, tem que ser mesmo. É de Araçatuba esse orçamento. Nós não estamos falando de Birigui, nós não estamos falando de Rio Preto, nós estamos falando de Araçatuba. Então, todos os números que vimos aqui vai ser parecido com de anos anteriores.
Afinal, nós temos uma projeção inflacionária entre 4,5% e 5,5%. Tudo que tiver aqui vai estar mais ou menos aí. E nós vimos aqui, de acordo com o doutor Salatino e outros demais vereadores, e que está escrito aqui, que de 142 milhões, o prefeito destinou 151 milhões para a saúde. E nós já estamos sabendo também que para poder colocar tudo para funcionar, inclusive as UPAs, seria necessário 180 milhões. Então, mesmo com 151 milhões, ainda estamos um pouquinho longe daquilo que seria necessário para colocar tudo para funcionar. Só que tem um problema mais grave ainda. Nós tínhamos uma peça orçamentária para esse ano que previa um valor de 500 e poucos milhões para esse exercício. Nós não vamos atingir isso. Nós vamos ficar 40 milhões abaixo daquilo que foi previsto para esse ano. Ora, projetarmos agora algo em cima do ano anterior que ultrapasse mesmo que ultrapasse a inflação, nós já não temos uma retrospectiva concreta de que isso vai acontecer. Porque se nós prevíamos X e tivemos 40 milhões de receita, que é o que nós vamos chegar em dezembro, a menor do que aquilo que era previsto, como é que nós podemos fazer uma peça orçamentária faraônica ou desprovida de fundamentação? Eu acredito que essa peça aqui, pelos conhecimentos que tenho, por aquilo que eu venho, né, estou na área contábil desde os 15 anos, hoje eu tenho 55 anos, e eu vou falar a verdade, eu chancelo isso aqui, eu assino junto com o secretário, está perfeita, é o que dá para ser feito, não dá para fugir disso daqui, e a gente ainda vê uma inclinação para a saúde, que foi aquilo que o prefeito Dilador, em suas manifestações, quando ainda era candidato, ele sempre deixou claro que a preocupação dele era com a saúde. E nós, já num primeiro exercício, pegamos um orçamento que foi feito pela administração passada e que não foi atingido. Esse orçamento não foi atingido. Nós não chegamos a arrecadar aquilo que era previsto. Como agora nós podemos falar em 558 milhões, é uma coisa assim que certamente nós não vamos alcançar. Então, o que pode ser feito diante disso daqui? Aprovamos o plano plurianual, aprovamos a lei de diretrizes orçamentárias. Ora, o resultado disso, isso aqui não pode fugir daquilo lá. Isso daqui é fruto, ele tem que estar, ele está entranhado naquilo que nós já aprovamos. E em cima daquilo, o que temos é isto. E ainda foi feita uma pequena projeção inflacionária, e algo que o prefeito ainda conseguiu, dentro daquilo que lhe compete, jogar um pouquinho mais, 9 milhões a mais dentro da saúde. Ora, parabéns para ele. Parabéns para ele. Então, o que nós temos que fazer? Temos sim que aprovar isso daqui, torcer para alcançarmos esses 558 milhões, torcemos para alcançarmos isso daí, porque se alcançarmos, vocês podem ter uma certeza. Esse dinheiro que vai entrar, ele vai ser muito bem distribuído. Passamos esse ano com muita dificuldade, mas pagamos muita conta. Falar pagamos porque a minha vontade é tanta de estar no meio disso, de estar no meio daquilo que vai dar certo, que eu tenho certeza que vai dar certo, e vai começar pela saúde, vocês vão ver agora no ano que vem. Nós vamos ter respostas concretas, já nesse próximo ano, e torcermos para que esse orçamento ele se concretize. Porque se ele se concretizar, nossa, quanta coisa boa que vai vir. Então, isso daqui sim, como disse o doutor Jaime, nós temos que dar um voto de confiança para o nosso prefeito. Ele veio aí, abraçou o povo, ele é quem votou nele, afinal foram mais de 60 milhões de votos que ele teve. Nós tivemos 61 milhões de votos, ele teve 61 milhões de votos. 60, quem me dera, hein? 60 mil votos, vamos pensar mais, olha, 60 mil votos, que prefeito que teve isso? Agora chegamos aqui, eu cheguei nesse embalo também, nós queremos acertar. Eu conheço o Dilador há 32 anos, posso garantir para vocês, a honestidade e o caráter imperam ali. Se dependermos de honestidade e caráter, nós vamos ter a melhor administração que essa cidade já teve. Só que para isso, nós precisamos ver se pelo menos conseguimos alcançar essa meta, porque peça orçamentária
nada mais é que uma projeção e uma estimativa. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é em cima do quê? Projeção. Nós não temos, foi projetado tantos milhões para esse ano, ficamos 40 milhões abaixo. Estamos projetando um valor para 2017 e também, Deus queira que a gente consiga chegar nesse valor. Porque se chegar nesse valor aqui, nós vamos ter respostas concretas de tudo aquilo que ele falou no palanque. Aquilo que ele levou ao palanque e nós, como apoiadores dele, também fomos lá, porque é isso que nós queremos. Nós queremos que Araçatuba mude, que Araçatuba seja aquela cidade diferente de tudo que nós assistimos nos últimos 12, 14 anos aí. Vai ser diferente. E para ser diferente, já precisamos já começar aprovando esse orçamento e torcer e ajudar naquilo que compete ao contribuinte, que é o cidadão araçatubense, saber que o nosso IPTU é um imposto, vou falar um pouquinho de IPTU, é o único imposto genuinamente do município. Você veja bem, o professor Cláudio falou dos milhões que recebemos, mais de 80 milhões que recebemos de IPVA, e metade vai para o Estado. O IPTU fica todinho aqui, 100% aqui. É o imposto que a gente tinha que ter mais vontade de pagar, ter mais prazer. Vontade, ninguém tem vontade de pagar imposto. Mas se tivermos que ter prazer no pagamento de algum imposto, nós temos que ter prazer no IPTU, porque esse fica 100% na cidade de Araçatuba. Eram minhas palavras, eu queria reservar meu tempo.